Olá, abençoados, graça e paz. Vamos prosseguindo aí no nosso estudo sobre o fim do pecado e estamos analisando sobre a perspectiva da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vimos nos 4 primeiros capítulos a impossibilidade do homem em se livrar da condenação do pecado. Vamos agora, Romanos capítulo 5. Eu queria que vocês lessem do verso 1 ao verso 11 e vocês verão que Paulo fala da vinda de Jesus com o objetivo de livrar o mundo do pecado e da condenação. Tanto que no verso 1 ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se foi feita a paz, é porque um dia teve uma inimizade. E qual era a inimizade que o homem do antigo pacto tinha? O pecado. O pecado era o que causava a inimizade, ao ponto disso manter o espírito fora da comunhão com Deus. E aí Paulo fala nos versos seguintes o objetivo de Jesus. E no verso 12 ele afirma: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O verso que estamos lendo é bastante claro, quando Deus dá uma ordem expressa, como foi o caso de Adão, e o homem desobedece. Isso se chama pecado, porque pecado é tudo que Deus falou ou deixou escrito, no caso da Bíblia, que foi a lei de Moisés. Então Adão, ao desobedecer ao Senhor, o que aconteceu com ele? Ele cai em condenação. E que condenação é essa? O afastamento do homem da comunhão com Deus. E isso se chama, amigos, morte espiritual. Então, a partir deste ponto, todos os espíritos dos filhos de Deus que viessem a habitar em um corpo de carne, ou seja, viver como homem, este passaria a viver sob essa sentença. E que Deus e o apóstolo Paulo nos mostram. Deus disse em Gênesis que se o homem comesse do fruto morreria. E Paulo aqui em Romanos diz que essa morte passaria a todos os homens. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque o sistema religioso ensina que essa morte do texto é a morte física. E não é. Porque a Bíblia não diz que o homem foi criado para ser eterno. Romanos capítulo 5, versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Veja, então o homem passou a viver neste mundo sujeito a essa lei do pecado de morte espiritual. E na parte B desse versículo, Paulo traz uma tremenda revelação. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, não havendo lei, o pecado não é levado em conta. E se ele não for levado em conta, não há mais condenação. E isso atinge o quê? Diretamente o seu espírito. É por isso que hoje estamos com espíritos vivificados, em eterna comunhão com Deus. E saber disso é uma tremenda salvação. Nos versos seguintes ao 13, Paulo continua falando sobre esse paralelo da vida do Antigo Testamento e a proposta de Deus para a sua graça, que é livrar os seus filhos do pecado e da morte. Agora no verso 17 ele diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. É por isso, queridos, que para nós que fomos aclarados, dizemos o quê? Que estamos reinando em vida. Porque conhecemos que esse mal Cristo tirou para sempre. E não foi o homem Jesus de Nazaré que habitou na Judéia naqueles dias. Aquela manifestação de Deus em um corpo de carne que foi levado à cruz, ele teve que cumprir a lei. Porque tem muitos que, por não entenderem os passos para a expiação e a remoção dos pecados, vão lá, leem esse versículo e diz que Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. Mas ele realmente veio, porque era uma manifestação e estava no tempo da lei. Agora, o que tirou o pecado do mundo foi Cristo. Cristo glorificado na plenitude dos tempos, que foi depois que o templo de Jerusalém veio abaixo no ano 70 depois de Cristo. Anota isso aí, porque alguém, para tentar refutar esse argumento, vai jogar esse versículo para vocês. Existe um mistério também tremendo revelado para nós nestes capítulos de Romanos, que é a lei da mesma maneira. Vocês já ouviram falar dessa lei? Veja o verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Da mesma maneira que em Adão muitos foram feitos pecadores, da mesma maneira, assim, pela obediência de um só, Jesus de Nazaré, porque ele cumpriu 100% da lei. Até porque se Jesus de Nazaré não tivesse cumprido a lei,
ele não teria esse poder de tirar o pecado do mundo. Então, da mesma maneira, através da obediência de um só, muitos foram feitos justos. Da mesma maneira que o primeiro Adão, o da carne, o deste mundo, matou a todos, da mesma maneira, o segundo Adão, Jesus, deu vida a todos. Da mesma maneira que através do primeiro Adão entrou o pecado no mundo, da mesma maneira, o segundo Adão, Jesus, tirou o pecado do mundo. Esse é o mistério da mesma maneira revelado para vocês. E aí entrou a lei no mundo, para que também da mesma maneira como o pecado abundou, da mesma maneira superabundou a graça. Romanos 5,20 nos diz: veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então a morte, o pecado, as trevas, o acusador do homem que era a lei, reinou neste mundo, de Adão até a vinda de Cristo. Então, se a morte reinou e trouxe toda essa verdade para o mundo, a vida que Cristo trouxe também trouxe a verdade para o mundo. Se o período de morte foi verdade, muito mais o período de vida será muito mais verdade ainda. Romanos 5,21. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Sendo que a futurização da vinda de Jesus jogou o mundo no império da morte novamente. Por isso que o sistema diz que o diabo está de pé, que a condenação está de pé. Dizem que os espíritos que não frequentam suas igrejas, os espíritos dos homens que não frequentam suas igrejas, estão mortos em delitos e pecados. Mas para nós, os salvos, os iluminados por Cristo, os aclarados por esta palavra, sabem que vivem hoje o quê? O melhor período que qualquer filho de Deus jamais viveu. Vivemos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Bom, abençoados, eu vou ficando por aqui. Acompanhe nas próximas mensagens, onde nós iremos trazer o capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. E vamos ver mais uma vez o que Paulo fala sobre o fim do pecado. Graça e paz, e até a próxima mensagem.